Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje vamos falar então sobre a expressão do luto em tempos de desconfinamento. Eu gostava que tivessem em atenção, de facto, o espaço abaixo dos slides para colocarem também algumas das vossas questões, às quais eu terei a oportunidade de responder no final então desta apresentação. Mas para já, vou começar com uma apresentação breve. O meu nome é Elisa Afonso, eu sou psicóloga clínica e da saúde, sou especialista em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e com especialidade avançada em psicogerontologia. Ao nível do percurso académico, possuo um mestrado integrado em Psicologia pela Universidade do Minho e duas pós-graduações, uma na área das crianças e adolescentes e outra em psicogeriatria. Relativamente ao meu percurso profissional, sou psicóloga na NeuroImprove Clinic e acumulo ainda funções num gabinete de apoio terapêutico. Possuo duas publicações, uma na área das pessoas idosas com demência, da psicologia do envelhecimento, e uma outra mais ao nível do crescimento e atividade fetal. Começando então por abordar a temática de hoje e relativamente aos subtemas que serão então falados. Iniciaremos então com o tema da morte e da perda, falaremos um pouco acerca disto. Depois, a transmissão de más notícias, o luto, o que é, a definição, os vários tipos de luto também. E, finalmente, a situação específica, então, do luto em tempos de pandemia. Abordaremos um pouco também este tema em específico e depois passaremos, então, ao esclarecimento de algumas das vossas questões. Eu trouxe aqui uma reflexão inicial de Tolstói que nos diz que somente as pessoas capazes de amar profundamente podem também sofrer uma grande desilusão, mas esta mesma necessidade de amar serve para neutralizar o seu luto e curá-las. E por um lado temos aqui um apelo às questões de vinculação. Nós sabemos que todas as nossas relações pressupõem de facto aqui questões mais afetivas e por isso quanto mais esta afetividade, quanto maior for esta relação com o ente querido que de facto parte, ou até mesmo nas relações, por exemplo, também de amizade, maior vai ser à partida também a dificuldade em, por outro lado, estabelecer este processo de desvinculação. Portanto, esta quebra na relação. E por isso, de facto, o ser humano é um ser relacional também e é importante e tem esta necessidade também de se relacionar, tal como eu referi, e também de amar, e por isso nas situações de luto pressupõe numa fase final também o estabelecimento de novas vinculações, obviamente não esquecendo da pessoa que partiu. Em relação à morte e à perda, nós podemos dizer que a morte constitui o final biológico natural da vida. Todos os seres vivos têm então o seu início no nascimento e o seu fim com a morte. E, portanto, pressupõe também a cessação das funções não só do corpo, como também do cérebro. É então o final da vida, que é caracterizado por três características. Em primeiro lugar, a irreversibilidade, que diz respeito à forma como, ou à forma de que não se pode desenvolver então esta vida física normalmente, novamente, aliás, e portanto daí o termo também irreversibilidade, a condição daquilo que é irreversível, que não se pode voltar atrás. A não funcionalidade, ou seja, as funções vitais acabam ao morrer, e por outro lado também a universalidade. Existem todos os organismos vivos, então morrem e portanto é uma característica comum em geral a tudo que é ser vivo. Estas questões de morte implicam de facto uma perda, não só ao nível físico, como também emocional, como vimos em relação às questões da vinculação, particularmente para já no primeiro slide.
A maioria das pessoas então temem a morte. A morte é ainda um tema que suscita muita curiosidade e que de facto desenvolve aqui várias teorias ou explicações até mesmo relativamente à mesma, esta necessidade do ser humano em perceber o que é que se passa de facto para além dela e por isso temos aqui várias então explicações relativamente à morte. No entanto, ela significa, biologicamente falando, também não só a finitude do ser vivo, mas também o final da identidade de uma pessoa, a perda do eu. Portanto, aqui as questões de não só de finitude, mas também de final de existência, propriamente dita. E antes, muitas vezes, da morte, do processo de luto em si, do qual nós estamos a falar, nós sabemos que pode haver aqui uma fase de transmissão de notícias que não são de facto as mais aprazíveis, seja por um diagnóstico, por exemplo, de uma doença oncológica, estou-me a lembrar agora deste exemplo, seja até mesmo pela transmissão desta notícia de que alguma pessoa faleceu. E obviamente que quanto maior então esta ligação afetiva, esta vinculação, à partida esta transmissão desta notícia será um pouco mais penosa também. A forma então como são recebidas estas más notícias depende, no entanto, de vários fatores, tais como as expectativas em relação, por exemplo, a determinado quadro clínico, em relação à evolução de uma doença, as experiências prévias, ou seja, se aquela pessoa a quem foi diagnosticado, por exemplo, algum tipo de doença, ou até mesmo os seus familiares já têm algum tipo de experiências negativas pelas quais passaram, ou até mesmo de surtos anteriores da própria doença, etapas anteriores até, e depois também aqui as características da personalidade. Nós sabemos que há pessoas de facto mais otimistas e que encaram a vida de uma forma mais positiva e outras um pouco mais pessimistas e que de facto vão-se abaixo com estas respostas e com estas notícias que lhes são dadas. Temos que, de facto, ter em conta que é um período em que inevitavelmente as emoções estão à tona, não é? Estão aqui manifestas, portanto, é um período muitas vezes de tristeza e temos que sempre associar a transmissão destas notícias e todos aqueles contextos a determinadas emoções e neste caso é de facto marcado pela prevalência de emoções mais negativas, portanto, a tristeza essencialmente, a raiva, até poderá haver a manifestação também de alguns sentimentos de culpa eventualmente. E, portanto, não existem palavras certas para expressar esta notícia, seja ela de a confirmação, como eu disse há pouco, então, de algum diagnóstico oncológico, demencial, por exemplo, ou até mesmo de facto dar à pessoa a notícia de que alguém faleceu. No entanto, existem vários princípios que permitam que possam dar e que as pessoas, particularmente perdão, os médicos ou enfermeiros, enfim, os profissionais de saúde, possam dar então estas notícias de uma forma mais sensível e tendo em conta tanto quanto possível aqui questões de identificação, ou seja, de se tentar também colocar de empatia, de se tentar colocar também no lugar do outro e, portanto, favorecer aqui condições de facto que permitam perceber esta manifestação emocional mais negativa, mais de caráter de alguma tristeza, como eu já disse também. É importante ter em conta nestas situações a proporcionar um ambiente adequado, um ambiente que não seja muito ruidoso, em que a pessoa possa estar na sua calma e de facto manifestar então estas reações emocionais. Perceber, por outro lado, o que é que a pessoa já sabe
tanto em relação a condições de doença, o que é que a pessoa já sabe, no caso de ser, por exemplo, o médico a dar então este diagnóstico ao próprio doente, não é? E tentar fornecer, por outro lado, também alguma informação e educar, por forma a que, tanto quanto possível, o doente e os seus familiares também possam estabelecer aqui algumas expectativas realistas em relação à evolução da mesma e que a frustração depois seja tanto quanto possível menor. Depois, é importante também inevitavelmente dar a notícia, não é? E falo-emos de facto com, ou devem-se fazer de facto com as palavras mais cuidadosas, no entanto, temos que ter em conta que é realmente uma situação então penosa. E por outro lado também é importante responder às emoções e perguntas, dúvidas que a pessoa tenha, seja então em relação à sua condição, seja em relação a uma situação, por exemplo, em que alguém falece, e portanto que suscita aqui várias questões, por exemplo, em relação até à causa do próprio falecimento. Passamos agora então a falar no pós-más notícias, digamos assim, portanto no processo de luto, na ausência já da pessoa doente querido. Nós sabemos e podemos dizer que o luto se constitui como um período de adaptação. Período de adaptação à ausência física, mas também emocional da pessoa em causa. É uma resposta natural e humana à perda de alguém de quem nós gostamos, como também já vimos, portanto, uma resposta emocional que engloba muitas vezes sentimentos de tristeza, de negação inicialmente, não é? Portanto, a realidade da perda ainda não foi concretamente assimilada e é preciso algum tempo para isso. Mas, por outro lado, também podemos encontrar a manifestação de raiva, de culpa e, de facto, ao longo do então, processo de luto, ao longo do desenvolvimento do processo. Este luto é, de facto, como eu dizia inicialmente, um período de adaptação onde é importante se construir aqui algum significado, ressignificar muitas vezes o que se costuma dizer a perda de alguém, o que é que aquela pessoa foi quando estava ainda viva, quando tinha uma relação então de vinculação para comigo e neste momento de que forma é que eu posso neutralizar então esta relação depois do processo de luto, claro está, e ressignificar essa relação que neste momento já não existe, mas existirá sempre e seguramente ao nível da evocação das memórias, e existem sempre memórias de facto para com a pessoa que partiu. Depois, ao nível da integração, então, da perda e a transformação desta relação, portanto, esta questão da ressignificação que eu acabei de referir, e é normal que haja alguma falta de estabilidade, portanto, estas respostas emocionais podem desencadear aqui alguns sentimentos também, como já vimos, de eventualmente até desespero, e por isso as pessoas têm dias melhores, têm outros dias piores, de facto neste processo então de luto, de adaptação à situação. E depois é importante também haver aqui no final uma reestruturação do equilíbrio, não só do indivíduo enlutado, da pessoa que de facto tem esta resposta de luto, como ao nível da família em geral. O processo de luto é então um processo bastante complexo. Nós podemos dizer que cada pessoa vivencia de forma diferente, não existe, digamos assim, um período específico para a pessoa fazer o seu luto. É importante que de facto faça algumas respostas ou passe por algumas situações das quais eu também já falei e vamos aprofundar mais seguidamente. No entanto, não podemos dizer efetivamente e de forma estanque o luto demora X tempo. Temos variáveis de facto ao nível cultural, os meios diferentes, a própria disposição da personalidade de cada um, as circunstâncias em que ocorreu esta perda, os contextos e portanto tudo isto são
aqui características e variáveis que depois jogam para diferentes respostas neste processo, então. E no luto, falando ainda no luto normal, nós temos várias fases que é importante seguir ou que de facto se verificam ao longo deste processo de reconstrução do significado. E a primeira fase é a fase de negação, ou seja, as pessoas não aceitam a perda, normalmente ainda não estão conscientes de facto, quando ela ainda é muito recente, e recusam-se muitas vezes até a acreditar no que aconteceu. Portanto, ainda é algo muito repentino. Normalmente é uma primeira fase do luto, é de facto a fase que se verifica com mais frequência, mas é uma fase ainda então muito de não aceitação. Depois, passamos então à situação de raiva, mais uma resposta emocional, onde a pessoa ainda continua a não aceitar então esta perda e surge a fase das questões. Porque é que isto aconteceu? Porque é que me aconteceu a mim? Ou porque é que aconteceu, aliás, ao meu familiar, ao meu amigo, enfim, conforme a pessoa que tenha sido alvo então desta situação. Segue-se então um período de negociação, onde o facto, portanto, o processo de luto, a morte, aliás, peço desculpa, ainda não é considerada consumada, ainda não é assumida como uma realidade, e a pessoa procura então uma alternativa para voltar à normalidade. Digamos que ainda está numa espécie de um meio do processo, ou seja, se por um lado já começa a aceitar e a integrar de alguma forma esta perda, por outro lado também acho que há aqui também uma tentativa de resposta, ainda que perante sentimentos de vários, não é, negativos, uma tentativa de responder a esta normalidade que será a normalidade pós-perda, pós-morte da pessoa em questão. Depois segue-se a fase então da depressão, a pessoa começa a perceber que nada será como antes, fazer aqui o contraponto entre de facto como é que era a sua vida antes da pessoa que faleceu e neste momento, e é uma fase em que então a sensação de perda, as lembranças são bastante comuns, portanto a pessoa fala muito na pessoa que faleceu, naquilo que faziam juntas, naquilo que costumava fazer, enfim, e é uma fase marcada então por sentimentos, lá está, mais de tristeza profunda também. E segue-se então a fase de aceitação, digamos que é ou deverá ser o ciclo final do processo, é o encontro da tranquilidade, do equilíbrio, em que de facto a pessoa já consegue aceitar esta realidade da perda, aquilo que aconteceu, e por outro lado também dar algum significado e conseguir estabelecer aqui outro tipo de relações e andar para a frente, como se costuma dizer, com a sua vida, sendo aqui um sujeito ativo, de facto, no seu próprio processo vivencial. Ainda falando do luto normal, e segundo o autor Bowlby, existem várias fases então pelas quais a pessoa também tem que passar para que esta perda da vinculação que eu vos falava logo no início seja então reconhecida e a recuperação se dê por concluída, portanto esta fase de aceitação. E existe então aqui inicialmente uma fase do choque em que a pessoa não está capaz de reconhecer a perda, é uma fase então inicial também, à semelhança daquilo que foi dito no slide anterior. Segue-se uma fase de protesto em que há uma procura, uma ânsia pela pessoa perdida, e aqui muitas vezes também os sentimentos de oscilação ao nível emocional, portanto pode estar bem como já estar no outro dia menos bem. A fase então de desespero em que a percepção de que a perda passa a ser permanente e de facto inevitável, e a pessoa tem que seguir em frente independentemente das circunstâncias, da ausência desta pessoa. E por fim então a fase de aceitação em que se dá a adaptação à perda e a retoma do funcionamento normal. O luto compõe então 3 componentes que fazem parte de todo o processo. Primeiro, a perda,
a situação em que a pessoa falece e é preciso então, como vimos também, reconhecer essa mesma perda, ao que se seguem sentimentos então de tristeza, de raiva, de culpa, sentimentos de dor pela ausência física e emocional desta pessoa e, por fim, também esta, então, recuperação, esta ressignificação e, de facto, aqui o tentar estabelecer uma trajetória de vida satisfatória, tendo em conta a ausência desta pessoa. Existem também associados ao luto, invariavelmente, alguns rituais que permitem muitas vezes a diminuição da dor. E sabemos que, de facto, nas sociedades ocidentais isto é muito presente, o facto de termos um velório, de podermos ficar com a pessoa de um dia para o outro, até muitas vezes, ou pelo menos no dia anterior ao funeral, o próprio funeral, portanto, nós sabermos onde é que o corpo do nosso ente querido, do nosso familiar, do nosso amigo, enfim, vai ficar para depois nós podermos, de facto, amenizar um pouco a dor, pôr umas flores, muitas vezes até há pessoas que vão falar um pouco com os seus queridos aos cemitérios e isto diminui, de facto, aqui também ao nível psicológico, pode ajudar no sentido, então, de diminuir esta dor consequente. As missas também, aqui já falando de um caráter mais religioso e, por outro lado, o vestuário mais escuro, portanto, existem muitas vezes situações em que as pessoas ou vestem mais escuro, ou até mesmo, inclusivamente, o vestir de negro expressa aqui, de facto, esta dor pela perda, peço desculpa, da pessoa. Existem várias tarefas do processo de luto, existem várias situações que é importante passar para chegarmos então à fase que eu dizia há pouco da aceitação. E, portanto, a primeira delas é aceitar a realidade da perda. Vimos há pouco que, de facto, esta aceitação nem sempre é fácil e particularmente em fases mais iniciais, com relações mais fusionais, portanto, mais fortes, mais intensas, e elaborar também e reconhecer a seguir a dor da perda, os sentimentos de facto que ela proporciona na pessoa enlutada. E há pouco eu falava-vos também do processo de luto, quando vos falava do processo de luto, eu referi-me mais ao processo de consequência, portanto, o processo de luto consequente a uma morte física, mas nós sabemos que também esta resposta pode advir de situações, por exemplo, ao nível relacional, o fim de uma relação amorosa, ou até mesmo em situações de, por exemplo, estou-me a lembrar agora casos demenciais em que há aqui uma alteração bastante grande da personalidade da pessoa, portanto uma diferença muito grande em relação ao seu funcionamento prévio e que pode constituir aqui já de facto uma espécie de início de processo de luto no sentido depois das pessoas, então das relações desta pessoa se irem de alguma forma preparando e adaptando a estas diferenças. Depois, é importante então ajustar-se ao ambiente onde a pessoa que faleceu falta, fazer aqui estas adaptações também e investir noutras relações. Claro está que quando alguma pessoa querida nos falta, obviamente que nunca a vamos esquecer e por isso é importante relembrá-la, claro está, mas também é importante reconhecermos então a necessidade como ser social também que somos, como eu disse há pouco, de investir noutras relações até para promover aqui o bem-estar psicológico também relacional do ser humano em geral. Passamos agora a abordar o luto patológico. E nós estamos numa situação de luto patológico quando se verifica, então, e segundo Horowitz, a intensificação do luto a um nível em que a pessoa se encontra destroçada, originando um comportamento não adaptativo face à perda, permanecendo interminavelmente numa única fase, impedindo a sua progressão
com vista à finalização do processo de luto. Portanto, estas fases das quais nós falamos há pouco ao nível do luto dito normal, digamos que não se desenrolam, não se desenvolvem como aquilo que seria esperado e, portanto, a pessoa fica estancada, permanece tal como a própria citação indica, numa das fases do processo de luto, não conseguindo desenvolver, não conseguindo andar para a frente com a sua vida. E, portanto, é aqui muitas vezes uma questão de intensidade de sintomas, de facto, ao nível dos sentimentos de tristeza, das memórias também, portanto, não só então da intensidade, mas também da frequência dessas situações emocionais e da vivência das próprias situações emocionais. Nós temos e podemos falar em diferentes lutos patológicos. Se por um lado nós temos o luto crónico, que é um tipo de luto que persiste durante muito tempo e que torna difícil o desempenho das tarefas de vida normal, portanto parece que a pessoa está constantemente a vivenciar, a recordar de facto a perda do ente querido, do amigo, enfim. O luto atrasado, em que as respostas são muitas vezes inibidas, são suprimidas, adiadas ou até não resolvidas, portanto, existe como que aqui uma anestesia, digamos assim, em relação ao acontecimento que se vem a desenvolver muitas vezes também mais tarde. O luto exagerado, mais uma vez aqui o foco na intensidade e na frequência, portanto respostas de intensidade excessiva, mesmo passado algum tempo da morte de alguém, respostas em termos de, mais uma vez digo, questões mais de tristeza e que já muitas vezes assumem aqui um caráter de diagnóstico em termos de uma situação depressiva já, por exemplo. Um luto mascarado, os sintomas físicos e psicológicos que causam então dificuldades, embora não se associem à perda sofrida. Portanto, existe aqui a manifestação, por exemplo, de algum tipo de irritabilidade, mas que de facto a pessoa assuma de facto que não é consequência não é resposta relativamente à perda então de alguém. Abordamos então mais especificamente agora a fase de luto durante a pandemia. Nós sabemos que em situações de confinamento, como é o caso da situação que nós estamos a viver, o luto pode ser então condicionado por vários fatores. Por um lado, o facto de o isolamento ser imposto permite de facto que as pessoas estejam em maior solidão e muitas vezes estejam também sozinhas na expressão da sua própria dor. O facto, por outro lado, também de haver restrições que neste momento já não estão tão condicionadas, mas também as restrições então ao funeral, de forma a que houve tempos em que efetivamente os familiares mais próximos não podiam despedir-se condignamente da pessoa, pode então de facto condicionar esta resposta de luto posteriormente. Ao nível da Direção-Geral de Saúde, existem várias normas, vários cuidados a ter, nomeadamente existe então uma pressão para a cremação devido de facto aos perigos que o coronavírus pode constituir, a proibição em certas alturas também da abertura dos caixões, a ausência dos cortejos fúnebres, portanto todos aqueles rituais que eu também falei há pouco relativamente ao funeral e à morte, o velório limitado ao dia do funeral e a ausência de celebração das missas. Neste caso são, por um lado, normas de facto que devem ter sidas em conta no sentido de evitar aqui o contágio, mas por outro lado que poderão ser um pouco mais delicadas depois nas consequências que têm ao nível então do processo de luto. Algumas dicas agora para lidar de forma mais eficaz, tanto quanto possível, com o luto, então, nesta situação de pandemia. É importante não tentar adiar. Falamos há bocadinho também das diferentes respostas ao nível do luto patológico e, portanto, vemos que o facto de tentarmos adiar estas respostas não é bom porque mais à frente podem vir a surgir e que não são normalmente adaptativas ou podem não ser.
É importante não se isolar. De facto, estamos numa altura de confinamento, mas existem sempre as chamadas, as videochamadas, os contactos que se podem obter com familiares, com amigos, enfim, com a rede social de suporte. É importante também respeitar o próprio tempo. Claro está que, como eu disse também há pouco, cada um faz o seu luto no seu tempo, dependendo de várias circunstâncias, e, portanto, é de facto importante ter em conta que não se deve logo patologizar, mas de facto também respeitar por outro lado, as emoções associadas a este processo, que são normalmente emoções mais de caráter negativo, como também já foi referido aqui. Depois, é importante também a pessoa tentar se manter distraída. Muitas vezes nestas situações de luto existe uma diminuição bastante significativa até da motivação para realizar tarefas, mas é importante de facto que se tenha em conta que a distração é importante, sim, se deve ter em conta, apesar de neste momento também termos reunidas condições mais que não permitem tanto a efetuar então estas tarefas, mas tendo em conta a situação presente, deve-se fazer isto o mais possível. Depois, cuidar de si, obviamente, tentar manter bons níveis de vigilância da saúde, rotinas ao nível da higiene, alimentação saudável, exercício físico, obviamente também tanto quanto possível. E depois, no caso destes sintomas e estas situações persistirem aí sim por bastante tempo ou por uma intensidade e frequência que sejam de facto bastante significativos e que possam até aqui inclusivamente condicionar o dia a dia da pessoa enlutada, é importante procurar um profissional efetivamente se achar pertinente. Terminamos aqui então este webinar, dizendo que foi preparado para disponibilizar informação e estratégias a ter em conta neste caso específico, em situações de luto, particularmente situação da pandemia, do desconfinamento, como foi de facto o título. Pretende então, como e à semelhança dos outros, ajudar sem expor as pessoas que procuram apoio. Eu estou e estarei disponível para questões diretas e de resposta curta através da via e-mail, e para isso eu deixo-vos mais uma vez então o meu contacto de e-mail, elisa.afonso@neuroimprove.pt, e comprometo-me então a responder a estas questões com a maior brevidade possível.